Bianca Santana é jornalista, doutora em Ciência da Informação e mestra em Educação pela USP. É professora do curso de jornalismo da FAAP e da pós-graduação em Estratégias da Comunicação Digital da Fundação Getúlio Vargas. Comentarista do Jornal da Cultura e colunista da Folha. Trudruá do Rico pertence ao povo... Bianca Santana, Trudruá do Rico e Sérgio Abranches. Apresentação realizada em 21 de junho, no 12º FLI Araxá. A roda de conversa acontece em um palco elevado, que possui 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. O fundo é composto pelas cores tema do 12º FLI Araxá, azul, vermelho e verde, e um telão na parte esquerda que passa ao vivo a apresentação que está sendo filmada. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos curtos e cacheados de tom branco. Ele traja blusa de mangas compridas preta e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos de aro redondo preto. A segunda pessoa sentada é Bianca Santana, uma mulher negra de cabelos muito cacheados de tom castanho escuro, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traja vestido longo de mangas compridas e decote em V, de tom branco, e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos retangulares de aro preto. A terceira e última pessoa sentada é Trudruá do Rico, uma mulher indígena de cabelos pretos, lisos, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja calça jeans e blusa preta de mangas compridas. Usa na cabeça um adorno semelhante a um cocá em tom vermelho e óculos redondos de aro fino. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim as intérpretes de Libras, ora sendo uma mulher branca de cabelos presos e blusa preta, ora sendo uma mulher branca de cabelos claros, lisos e blazer preto. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e é possível ver que ela está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se 12º FLI Araxá. Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos e estou usando uma blusa preta. Olha, tá bem. Eu estou tentando fazer um exercício de não exercer o meu papel de homem branco, né? Não falar primeiro e tal, mas mas a gente tinha combinado que eu ia começar mesmo. Eu tenho um prazer enorme de conversar com Bianca e Trudruá, que são pessoas que eu fiquei conhecendo em festivais literários, né? E rapidamente a gente criou uma química muito boa de relacionamento. Eu fico muito feliz de ser parte dessa mesa aqui e ter participado como curador da escolha delas para vir ao FLI Araxá. E elas têm uma coisa em comum que eu acho muito importante do ponto de vista tanto literário quanto sociológico, que é como pessoas se veem na sociedade, né? Como a sociedade faz com que elas se vejam. E Bianca e Trudruá se descobriram por inteiro, de certa forma, tardiamente, porque a sociedade impedia que elas se vissem completamente. E isso eu acho que tem uma importância grande na formação de vocês, né? Da mesma maneira que, para mim, é uma outra história, depois eu falo sobre ela. Mas, então, eu queria que vocês começassem contando essa comunalidade entre vocês, que eu acho muito expressiva do que é a sociedade brasileira. Eu estava aqui procurando a minha cola. De novo, eu, Mori Waron. Boa noite, Macuxi. Eu sou uma mulher Macuxi, do norte do Brasil, e, atualmente, eu moro em Roraima. Boa Vista, Roraima. E, pegando um gancho de tudo aquilo que eu tenho escutado aqui, tenho aprendido, eu também queria dizer assim que eu me percebi indígena, porque eu tenho uma briga enorme com a palavra descobrir, né? Descobrimento. Essa palavra é um estigma para nós, povos indígenas. Mas eu entendo o contexto que ela é aplicada, inclusive, mas eu me percebi indígena há 7 anos, né? E há 7 anos já faz tudo isso, nossa. Tenho aí vivido desde então como uma mulher indígena.
E o contexto da escrita desse livro foi muito importante assim, para mim. Eu Sou Makushi e Outras Histórias. Né? Como vocês viram, Sérgio me apresenta como Trudruá, mas se você vai comprar o livro, você vê Julie, para dizer que, nesses 7 anos, eu tenho vivido processos de mudança para viver como uma mulher indígena. E viver como uma mulher indígena passa por reconhecer que o paradigma do descobrimento, ou que o descobrimento do Brasil, finalmente reconhecido como invasão pelo presidente de Portugal, né, não se aplica a nós, povos indígenas. E aí, rapidamente, tentando criar uma imagem de como que nós somos subrepresentados. Quando se pensa em povos indígenas, e eu digo isso a partir da minha própria experiência como uma mulher indígena que se via como brasileira apenas, né, nesse mundo. Quando se pensa em povos indígenas, se pensa em 2 momentos, né, de tempo e espaço. Qual é o tempo em que o Brasil ainda vê os povos indígenas? 1500. Como se nós vivêssemos como povos nômades, muito preguiçosos, ou em muito conflitos de guerra, como se a gente não estivesse fazendo nada. Caramba, a gente estava construindo a Amazônia, não gosto dessa palavra, mas vou usar, domesticando a mandioca, plantando alimento, né? Trabalhando para grandes contribuições assim, sociais e coletivas. A gente não estava assim, aleatoriamente, não fazendo nada. E o cupuaçu, né? Acabou de sair uma reportagem sobre o cupuaçu. A gente estava aí criando frutos também e muitas outras coisas. Mas não é esse tempo, é nesse tempo de 1500, nessa imagem muito congelada, que o Brasil ainda vê os povos indígenas. E, em 2020, aqui no nosso tempo, se vê os povos indígenas ainda como se eles estivessem naquele espaço de floresta ou nos redutos que restaram delas. Então, o trânsito na cidade ainda é muito mal visto, muito mal quisto e muito mal compreendido, sendo que os núcleos urbanos são as cidades que configuram todas as relações e tudo que acontece dentro da floresta. Então, me perceber indígena foi perceber uma história, uma literatura, um paradigma, né? Todo um conjunto de representações que negavam eu acessar essas outras histórias e essas outras formas de ver os povos indígenas e, por consequência, de me ver. Então, eu sinto que, quando eu escrevi esse livro, eu fiquei maluca, né? Eu estava pensando assim, meu Deus, eu sou uma mulher indígena. E aí, depois, o que isso significa? Aí eu entendi, né, que eu tinha 1,57 e que eu ia ter 1,57 para sempre ou menos, porque eu não ia ser uma mulher alta, né? O meu sonho assim, esquizofrênico de branquitude era ser uma mulher muito alta. E isso tem muito a ver com a literatura que eu mesma que eu fui consumindo ao longo, né, dos anos. E 1,75 no mínimo, assim, tinha que ser muito gigante. E a partir disso, assim, essa minha escrita foi esse momento de elaborar um pouco mais essa minha identidade, de ver corpo, de ver esse fenótipo, de estudar um pouco mais a política da identidade para eu conseguir me sentir representada. Então, eu acho que, nesses 7 anos, né, que eu nasci de novo, e que agora eu realmente sinto que estou vivendo em uma harmonia entre espírito e corpo e identidade pela primeira vez assim na minha vida, eu tenho aprendido, né, a ser um pouco mais indígena, a ser um pouco mais makushi e, finalmente, a ser um pouco mais eu mesma. Obrigada. Boa noite. Só um parênteses. Não por acaso vocês duas têm o título dos livros indica um pouco essa história também, né? Indicam muito. É uma alegria estar aqui essa noite, principalmente com Trudruá e Sérgio. E Trudruá nos conhecemos pessoalmente recentemente em Petrópolis, num festival literário.
apesar de já nos acompanharmos, né, antes pelas redes e livros. E Sérgio Abrantes conheci aqui em Araxá, se não me engano, em 2017. Então, muito grata também por isso e muito grata a Araxá. Usualmente eu responderia a sua pergunta, Sérgio, falando do Quando Me Descobri Negra, mas talvez inspirada pelo Arruda Guiné, que está aqui. Em 2014, a UNEAFRO, que é um movimento social de educação popular, recebeu um convite de uma revista norueguesa, FET, o nome da revista, para falar sobre mulheres negras e o feminismo no Brasil. Eu sempre fui apoiadora do movimento, mas eu não era militante da UNEAFRO. E o convite foi direcionado para aquele movimento. E, quando foram ver quem poderia ir até a Noruega fazer essa representação, nenhuma das mulheres negras do movimento falava inglês. E isso era uma impossibilidade para participar daquele evento especificamente. E aí foram ver na rede próxima quem poderia ir até a Noruega e me convidaram. Falei, bom, tudo bem, posso fazer isso, mas a gente precisa pensar em formas de mais mulheres negras desse movimento, principalmente, se apropriarem também da língua inglesa, né? A gente precisa conseguir romper essa barreira. E quando eu sentei para preparar o que eu falaria na Noruega, o IPEA tinha lançado recentemente, naquele momento, um dossiê Mulheres Negras, olhando para vários indicadores socioeconômicos do Brasil, com recorte de gênero e raça. Falei, bom, deixa eu partir aqui desse documento, uma coisa mais sociológica, para fazer uma fala um pouco mais, sei lá, vou para a Noruega, né, apresentar uma coisa mais técnica, minhas fantasias. Quando eu sentei para ler o documento e preparar o que eu diria, eu lembro, um dos marcadores era, bom, então, mulheres negras, as que se autodeclaram pretas e pardas no Brasil, muitas delas têm um trabalho doméstico em sua trajetória, ainda naquele momento. Isso foi 2014. Mulheres negras, em sua maioria, não cresceram com o pai em casa. Mulheres negras acessaram o ensino superior muito recentemente no Brasil, 2014, 2 anos depois da constitucionalidade de cotas raciais nas universidades públicas. E todos aqueles indicadores, violência muito demarcadamente na vida de mulheres negras. Eu ia olhando os indicadores todos e aquilo que não era meu era da minha mãe. Então, minha mãe foi a primeira pessoa da minha família a acessar o ensino superior, depois de ter sido empregada doméstica. E a minha avó tinha sido empregada doméstica a vida inteira. Eu era a primeira geração, sou a primeira geração da minha família que não é empregada doméstica. Porque todo mundo aqui deve saber, tendo lido Lélia Gonzalez ou não, que a única possibilidade para mulheres negras no pós-abolição era o emprego doméstico. Ainda nos anos 90, 98% das mulheres negras eram empregadas domésticas, era a única ocupação possível até ontem. Nesse Brasil, que ainda é um 14 de maio de 1888, a gente ainda tem a mesma estrutura social da escravidão. A gente está no dia seguinte da abolição ainda. Meu pai morreu quando eu tinha de 11 para 12 anos de idade. Então, eu era essa mulher negra que cresceu sem o pai e que tinha a violência muito demarcada. Meu pai teve uma morte de violência. Meu pai morreu com um tiro na cabeça, que eu não sei de onde saiu. Tem uma versão de suicídio, tem uma versão de a banca do jogo do bicho, onde ele trabalhou. Meu pai era bicheiro. Isso diz muito sobre mim, depois falaremos mais sobre isso. E podia ter sido a polícia, que foi quem primeiro chegou à cena e quem descreveu o que tinha acontecido. Então, essa insegurança, essa ambiguidade, essa falta de possibilidade de acessar a verdade e ter justiça sobre a morte de um ente querido é o que a gente costuma muito falar sobre o regime militar, mas que está na vida da população negra brasileira desde sempre. Então, olhar para esse dossiê Mulheres Negras e entender por esses marcadores terríveis, né? Marcadores do racismo, que aquela era a história da minha vida e da minha família, é algo muito perverso, né? Descobrir-se negra pela dor, né? Para minha sorte, eu tinha vivido uma experiência 10,
15 anos antes, não tenho certeza, quando eu entrei na universidade. E aí foi uma coisa muito diferente para mim, porque pela primeira vez eu chegava a um lugar que era branco e rico, na minha visão. E aí, quando eu ia na casa dos meus colegas de faculdade, eu pensava, nossa, não é só em novela que tem casa assim. Existe de verdade. Na minha fantasia, aquilo era coisa de televisão. O Brasil não era assim. O Brasil que eu conhecia não era daquele jeito. E aí, na universidade, eu entendo que eu sou negra. Mas quem nomeia isso para mim é também um ativista de movimento negro, num cursinho da Educafro, uma rede, né, também paralela ao Neafro, depois, né, de um racha. Mas, a hora que eu chego ao cursinho, eu venho da periferia norte de São Paulo, onde eu fui educadora popular desde muito menina. E aí, quando eu chego na universidade, não dava mais para dar aula na Zona Norte, eu fui atrás de alguma coisa ali no centro da cidade, e aí o coordenador do cursinho falou para mim, nossa, vai ser ótimo, porque para os estudantes negros olharem alguém como eles, que estuda na Universidade de São Paulo, na Faculdade Casper Libero, vai ser uma referência muito boa. Vai ser muito bom ver uma professora negra. Nossa, eu sou negra, né? Foi essa possibilidade também de não violência de me perceber negra, né? Não só nesse atravessamento do racismo. Normalmente, eu até brinquei com isso ontem, né? Tem gente em alguns lugares que olha e fala, mas, pô, você não tinha espelho em casa quando você era criança, adolescente? Você não sabia que você não era branca? Óbvio que eu sabia que eu não era branca. Mas era um lugar de não pertencimento racial. É um lugar de não ser. Se o sujeito nessa sociedade é o branco, e eu não sou branca, então eu não sou nada. E não ser nada tem uma série de complicações sobre as quais a gente pode falar, e a maravilha de você se reconhecer, se nomear, pertencer a um grupo e conseguir, e aí, para a literatura, se apropriar de uma série de histórias que são também suas. Eu li Carolina Maria de Jesus pela primeira vez no ensino médio, já com 17 anos de idade, porque a Arminda, minha professora de língua portuguesa, recomendou para mim. Não para a turma inteira, né? Não estava ali no currículo escolar, mas eu gostava de ler. Ela falou, olha, eu acho que você vai gostar de Quarto de Despejo. Eu fui até a biblioteca, peguei o livro, comecei a ler e fiquei irritadíssima. Eu detestei o livro na primeira leitura. Porque eu falei, como é que ela colocou no livro coisas que a gente só conversa em casa ou com as vizinhas? A vida é uma coisa, as conversas que a gente tem. Os livros são outra coisa muito diferente. Por que ela colocou tudo isso num livro? Eu demorei assim, uns 5 anos, pelo menos, para entender a importância enorme de Carolina e dessa literatura que contava da vida da minha família, da minha história. A nossa sociedade é assim, ela nos... Desculpa, Sérgio Abranches. Você vai ter que contar para a gente quando você se percebeu branco. Pois é, mas era sobre isso que eu ia falar. Ela nos faz ver, nos ver da forma como ela estabelece que seja, né? E não como nós, de fato, somos. E eu tinha noção do racismo, assim, muito rápida, muito cedo na minha vida. Porque eu tinha um amigo preto, que era o meu melhor amigo, mas ele era um preto claro, ele tinha uma pele um pouquinho mais escura que a sua. Mas o irmão dele era retinto. E o irmão dele era discriminado muito mais do que ele. E eu, muitas vezes, ajudei o Zé Luiz a defender o irmão dos outros brancos. Mas eu achava que aquilo era o racismo, que aquilo era uma coisa ali que... quando eu entrei para o mestrado, era uma época difícil, eu estava sendo perseguido pela ditadura, eu fingia que eu era uma outra pessoa e tal. E fiz o concurso para o mestrado, e no concurso para o mestrado, os 3 primeiros colocados viravam professores, era o concurso para professor. Então, eu me tornei professor de introdução à sociologia, porque tem esse defeito na universidade também, né? Os mais jovens dão os cursos introdutórios, que é uma maluquice, quer dizer, os indígenas entendem melhor isso, né? Quer dizer, os mais velhos é que tem que começar a iniciação. A iniciação tem que ser feita pelos mais velhos, não pelos mais novos. Eu sabia mais ou menos um pouquinho mais do que os alunos que eu estava ensinando, né? E naquela época, eu não sou exatamente uma pessoa nova,
não tinha uma literatura sociológica de qualidade para a gente dar de introdução aos estudantes. Então, a gente usava um livro traduzido, escrito por um sociólogo inglês, Thomas Baltimore, mas escrito nos Estados Unidos, para o curso de graduação dos Estados Unidos. E era um livro muito arrumadinho, assim, demografia, estratificação social, relações raciais, sabia por essas coisas assim. E aí, quando chegou na aula sobre relações raciais, eu disse, olha, então, eu sempre gostava de, na aula anterior, anunciar a próxima com uma pergunta, para orientar um pouco a leitura, né? Eu disse, olha, na próxima aula nós vamos discutir relações raciais, eu queria que vocês pensassem qual a diferença entre isso que ele escreve aqui e o que a gente tem no Brasil, o racismo americano em relação ao nosso. Quais são as diferenças e tal. E no dia da aula, ninguém falou nada, ninguém tinha uma resposta. E eu me dei conta que ninguém tinha lido o capítulo. E eu disse, mas vem cá, como assim? Como não leram? Aí um mais falante disse assim, não, todos os professores saltam esse capítulo. Quer dizer, eles saltam um pedaço da nossa realidade, mas como saltam? É o seguinte, não vai ter mais, o curso não anda enquanto vocês não lerem o capítulo sobre ele e não forem capazes de pensar qual é a diferença entre o racismo americano e o brasileiro. Senão não tem. Mas eu ainda assim continuava pensando em racismo, né? Foi muito bom você ter falado da Lélia, porque Lélia foi uma das primeiras pessoas que me introduziu nesse novo mundo. Eu conheci a Lélia na casa da Zé Mota, quando ela era candidata a deputada. E a Zezé era muito amiga de um colega meu de curso, Carlos Rasenbaum, que era um argentino louro de olhos azuis que estudava relações raciais. Era um sociólogo. Publicou com Lélia, eles ficaram amigos. E aí o Carlos me chamou e disse, olha, estão querendo ajudar essas pessoas a serem minimamente competitivas nas eleições. Então estava a Lélia e a Bené, a Benedita da Silva, que depois fez uma carreira política bastante bem sucedida. E Lélia não fez, a Lélia não conseguiu se eleger, mas nós ficamos amigos. E Lélia começou a me chamar a atenção para a minha branquitude e a diferença que havia entre eu e os outros brancos, né? Que sempre eu era mais capaz de entender um pouco essa realidade. Mas, mesmo assim, demorei. E aí é um processo de transformação intelectual que eu fiz deliberadamente, com 3 movimentos. O primeiro movimento, eu abandonei a vida acadêmica. Eu achei que ela era acomodada demais, padronizada demais e autossatisfeita, narcísica demais para quem quer mudar o mundo. E eu ainda era jovem, eu ainda achava que era capaz de mudar o mundo mais ou menos sozinho. Então, eu resolvi passar a ser uma pessoa que escreve não para acadêmicos, não é para a Torre de Marfim, escrever para o mundo, para os outros. Isso também implicou em mudar completamente o meu estilo literário no ensaísmo, como ensaísta. Sair da literatura acadêmica para o ensaio. O segundo movimento foi começar a pensar mais propriamente sobre essas questões mais a fundo e me relacionar mais com pessoas negras que pudessem me ajudar a pensar esse mundo. E aí, o terceiro movimento é muito recente. Há 3 ou 4 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu decidi que estava na hora de eu pensar como é que eu virei, não como eu nasci branco, mas como eu me tornei um homem branco, né, e tomado pelo racismo e pelo machismo. Isso eu já tinha começado a fazer um pouco antes. Aliás, o Silvio Almeida e eu nos encontramos na posse da Lili Schwartz e ele me disse que ele estava nessa palestra. Isso é uma palestra muito doida, porque quase que o meu casamento não começava. Um casamento que agora tem 35 anos, quase que ele não começou, porque eu estava namorando a Miriam nesse momento e ela entrou na sala da minha palestra no momento que eu estava falando uma frase que, mais ou menos, para mim, representava o processo que eu estava naquela época. E que era o seguinte, então, eles me chamaram para falar na Mackenzie, na Universidade Mackenzie, de São Paulo, que é uma universidade muito conservadora, de direita,
e sobre a questão racial e a desigualdade social no Brasil. E eu fui falando e tal, e num determinado momento eu disse, gente, deixa eu explicar para vocês, aqui só tem branco. Essa coisa nossa é um pouco assim como a pessoa que consome drogas compulsivamente, ou a pessoa que bebe compulsivamente. Então, eu todo dia acordo, me olho no espelho e digo assim, meu nome é Sérgio Abranches, eu sou um homem branco, racista e machista, e hoje eu ainda não discriminei ninguém. E aí, ela achou que eu tinha enlouquecido. Entendeu? E quase que não segue adiante com o namoro. E aí, eu fiquei pensando sobre essa frase. Isso é uma frase meio de efeito, obviamente, para impressionar um auditório branco, mas ela tinha uma coisa que eu só fui descobrindo a profundidade dela mais adiante. E aí, um pouco antes da pandemia, eu comecei a escrever um livro que está agora, eu me lembrei dele porque o Volpe perguntou na outra mesa sobre projetos, né? Esse é um livro que eu acabei de entregar para a editora, é um ensaio que chama Terceira Margem do Ipiranga, em que eu fiz um esforço de repensar a história do Brasil da perspectiva de um homem branco que quer saber como é que a branquitude foi imposta de uma forma tão sutil que ninguém me ensinou a ser o que eu era. Ninguém me ensinou, né, a tratar as mulheres de uma determinada maneira, a discriminar os negros, a achar natural que na minha sala de colegas não tivesse nenhuma pessoa diferente de mim, de ir no restaurante e só ver negro de vez em quando na cozinha, porque até com garçons não gostam, né, nos melhores restaurantes da cidade e tal. E aí eu escrevi esse livro que começa na colônia, começa na colonização, tentando entender esse espírito da Casa Grande, que, de fato, reúne os 3 problemas brasileiros fundacionais, não é? Que é a escravidão que leva ao racismo, o patriarcado que leva ao machismo, né? E a relação adversária com os indígenas, que leva à escravização também dos indígenas e ao genocídio dos indígenas. Então, e aí, quer dizer, você constrói uma mentalidade que não precisa de ser ensinada, não precisa de ser defendida, ela é tão naturalizada, ela é tão automatizada, que você nasce numa casa de brancos e você acha que isso faz parte do mundo, o mundo é assim. Os outros é que são diferentes, não eu, né? Então, é um processo de mudança relativamente recente. Eu não sou jovem, mas esse Sérgio que escreve esses ensaios e essa nova literatura tem 20 e poucos anos de idade. E vamos continuar falando sobre a literatura agora. Tem uma coisa muito interessante na identidade e nesses processos de compreender-se racialmente no Brasil, né? Porque quando eu me percebi indígena, o meu primeiro retorno foi para as minhas origens, né? Para o útero da minha mãe, para o meu pai. E tem uma história assim muito interessante, porque quando eu era criança, meu pai era garimpeiro, né? E um paradoxo assim muito real ainda hoje. Tem muitos indígenas garimpeiros. O garimpo ele entra com todas as violências possíveis dentro dos territórios indígenas. E meu pai era garimpeiro em Rondônia, por isso que eu nasci em Rondônia. E a gente descia com ele pelos barracões, entrava nas dragas, vivia nas casas flutuantes. Eu queimava ouro sozinha, ficava brincando com ouro, com as pepitas de ouro, né? Então, eu acabei retornando a esse passado do meu pai, né, por meio também assim dessa ausência dele, porque ele ficava muito tempo no Rio. E aí eu escrevi essa... Pode ler? Vou ler rapidinho. Escrevi pensando, então, com esse olhar de mulher indígena, né, que eu tinha um pai garimpeiro. Eu falei, olha, né, esse arquivo de família que eu tenho na minha vida. Então, o nome desse texto se chama O Homem do Ouro. Quando a draga Queen aportava no barracão, íamos buscar papai. Ele sempre nos encontrava sorridente com uma pepita de ouro. Aquele ouro me deixava feliz porque mamãe e papai sorriam mostrando os dentes. Durante 9 anos, eu tive o afeto de meu pai.
mas ele enlouqueceu, como todo homem do ouro que não escapa da maldição de matar os outros envenenados aos pouquinhos. Enquanto meu pai ficava cada vez mais rico, mais o rio Gente morria, bem devagarinho, sufocado pelo mercúrio. E quanto mais morria, mais gentes árvores, gentes peixe, gentes barranco, gentes morriam com ele. Até que um dia foi meu pai que morreu. Primeiro de tristeza, depois da vida mesmo. Agora eu sei, a felicidade de meu pai não era boa. Hoje eu sinto que toda felicidade que não é boa, depois mata. Foi assim com meu pai. São as mesmas as histórias que eu escuto dos homens de ouro. Se tornam outros, ocos, pouco, outros, ocos, pouco, outros, muito ocos, pouco, e depois morrem. Queria que não fosse verdade, mas é. E aí, para completar essa história, um dia, escrevi esse livro em 2019, né, numa euforia imensa, e aí eu rememorei o meu pai garimpeiro e a morte do meu pai. Mas o que vocês não sabem é que estava na graduação, mais ou menos em 2011, a minha mãe me liga e diz assim, né, meu pai, eu digo que eu tive afeto do meu pai durante 9 anos, porque ele abandonou a nossa família, né? Como muitos homens indígenas também fazem isso. Ele abandonou a sua família e formou outra família indígena também. Então, eu tenho muitos irmãos, gente. Talvez vocês sejam meus irmãos e a gente não saiba, porque meu pai teve muitos outros filhos em outros casamentos. E aí a minha mãe me liga dizendo, minha filha, eu quero te dizer uma coisa, o seu pai morreu. Meu pai já tinha, de certa forma, morrido durante 9 anos, quando ele nos abandonou, mas, poxa, ele morreu, né? Sua existência deixou de existir na Terra. Fiquei muito mal, meu peito começou a doer. A primeira vez que eu senti uma dor aguda no peito, não conseguia respirar direito, e fiquei muito angustiada, queria chorar e não conseguia. Bom, fiquei de luto, né? Óbvio, depois passou. 4 anos depois, a minha mãe me liga e diz, você acredita que viram seu pai lá em Vila Nova, perto de Guajará-Mirim? Eu falei, não, para mim ele morreu lá em 2011, não vou viver outro luto, não. E aí, só para dizer que esse retorno à família, né, é também compreender um pouco as histórias dos nossos pais e quais identidades nos atravessam. Minha mãe é uma mulher macuxi da Guiana, que depois se naturalizou brasileira, e o meu pai ele é quechua do Peru, que também se naturalizou brasileira, e eu sou uma macuxi do Brasil. Então, esses atravessamentos de línguas, né, por mais díspares que possam parecer, quando eu me compreendi indígena, eu me entendi num lugar capaz de compreender toda essa diversidade sem deixar de ser quem sou. Pareceu até um clichê, né? Mas, como macuxi, eu consigo ler o inglês, selecionar uma literatura e estudar a cultura a partir da perspectiva indígena. Aliás, eu odiava o inglês, né? Minha mãe, como uma mulher de fala indígena e inglesa, porque na Guiana inglesa se fala o inglês, né? Que não é exatamente o inglês britânico, porque a Guiana inglesa, a Guiana agora, né? Antes era a Guiana inglesa, foi colonizada pelos britânicos. Então minha mãe cresceu nos reformatórios católicos estudando etiquetas indígenas, né? E as histórias são os padres mandavam eles silenciarem a língua, eles não podiam falar a língua macuxi, ficavam repetindo frases em inglês. E aí o padre professor saía da sala e rapidinho voltava o macuxi em coro, porque era o que eles conheciam, né? E aí eu tive muita dificuldade de falar inglês, eu ainda tenho muita dificuldade, porque minha mãe ela sofreu muito, então o inglês ele ficou bloqueado. Mas, quando eu me vi indígena, eu comecei a procurar uma literatura que, diferente de Bianca, nenhuma professora chegou para mim e disse assim, você pode ler esse livro que talvez ele possa interessar a você.
porque até a minha idade adulta, não tem livros de literatura indígena nas bibliotecas, nas salas de aula, né, que possam dizer, talvez você vá gostar desses livros. Então, quando eu me entendi indígena, eu comecei a procurar, assim, furiosamente, livros de literatura indígena, já na época do doutorado, e foi aí que eu comecei a ler e me sentir representada nessas narrativas, né? E aí também comecei a estudar o inglês para procurar uma literatura indígena publicada em língua inglesa. E aí comecei a estudar o francês para estudar literatura indígena publicada em língua francesa. Para vocês entenderem que o movimento indígena ele não é um movimento, ele é um movimento brasileiro, ele acontece aqui, mas ele tem essa intenção pancontinental. Então, o mesmo são processos diferentes de colonização, mas existem estruturas muito semelhantes, né? Entre elas a apropriação do território, o genocídio, a perseguição da língua, a imposição de uma educação com língua majoritária, que vai, né, aniquilando as outras línguas indígenas, o apagamento das identidades, dos cantos, e, quase sempre, como regra, o assassinato das lideranças religiosas, né, que é uma forma também de apagar a cultura e a identidade. E, mesmo em geografias tão diferentes, essa estrutura elas acabam se repetindo. E aí é nesse momento que o movimento indígena, né, dialoga em suas semelhanças, reconhecendo as suas diferenças. No Brasil, a gente tem um livro assim que eu indico muito assim para mediadores de leitura, professores, pesquisadores, que se chama Descolonizando Metodologias, Pesquisas e Povos Indígenas, de uma socióloga do povo Maori da Nova Zelândia. Mas também a gente tem outras referências, já que estão chegando, que estão sendo traduzidas para a língua portuguesa, e a gente tem conseguido se apoiar nessa teoria para poder compartilhar um pouco, assim, para respaldar um pouco as nossas pesquisas, as nossas formações étnico-raciais indígenas. E aí, assim, só para dizer que eu tenho utilizado, né, um pouco a minha história, muito menos, assim, porque eu sou pesquisadora, eu acabo falando dos outros, né, tem isso da pesquisa. Eu tenho utilizado a literatura indígena como esse ponto de partida para fazer formações étnico-raciais indígenas com os professores da rede básica. E tem sido assim surpreendente, né, como a gente tem sido abraçado assim nessas formações, que visa não só acessar o professor, mas toda uma rede de coordenadores, diretores, né, que possam permitir e efetivar a Lei 11.645. Porque a Lei 11.645 ela é majoritariamente para os não indígenas, né, para eles compreenderem um pouco das culturas indígenas nas salas de aulas. E, quiçá, para esses indígenas que estão nas salas de aula e não se reconhecem ainda indígenas. Eu acho que é um pouco isso. É você. Acho que inspirada no Giovanni, na mesa anterior, quando o Giovanni Martins fala, divido minha obra numa fase agora de diagnóstico e agora quero começar a sonhar, estamos numa sintonia próxima. Me dei conta, né, meu primeiro livro se chama Quando Me Descobri Negra. Aí a biografia da Sueli Carneiro se chama Continuo Preta. E essa coletânea é a Rude Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo. Eu falei, cara, eu estou precisando de um livro que não tenha nem negra nem preta na capa, entendeu? Eu preciso experimentar outra possibilidade de contar. É evidente, a partir do meu corpo, como a gente tem falado aqui, né? Nunca vou escrever a partir de um corpo que não seja o meu, de uma história que não seja a minha, mas nessa tentativa também de elaboração talvez menos direta, assim, como eu tenho feito até aqui. E ontem a gente também falou um pouco das avós, né? E acho que as avós aparecem em muitas mesas, os avós e as avós, né? Na nossa literatura. E, olha, cachorro, desculpa, não consegui. Não, né? Enfim.
Minha avó gostava muito de cachorros. Minha avó Polu. Você sabe como fala cachorro na língua macuxi? Pode ensinar? É bem facinho. O macuxi é uma língua muito fácil, inclusive. Fala arim maragá. Ai, gente, é muito lindo isso. Obrigada. Obrigada a você. Arim maragá. E minha avó Polu, que me contava muitas histórias, né? Uma mulher do Rio São Francisco. E nas muitas histórias que ela contava, tinha algo de uma voz muito própria que eu tenho tentado reproduzir nesse texto que eu estou trabalhando há 10 anos. E talvez seja esse o próximo livro, assim, né? Que é Polu. E a Polu, ela era uma mulher preta nordestina, mas tantas outras coisas, né? E aí eu estou afim, acho, de ir para Polu. E como você está falando da Guiana, eu conheci há uns 2 anos uma ativista da Guiana Francesa, que ainda é uma colônia, né? A gente tem um país na América Latina que é uma colônia da França. E ela tem passaporte francês, não tem passaporte próprio, e uma vigilância, uma perseguição horrível do governo francês contra qualquer possibilidade de movimento contra o colonialismo, né? Mas eu encontrei essa ativista na Colômbia, e ela olhou, a gente não se conhecia, ela não sabia meu nome. Ela olhou para mim e falou: "Você conta histórias de mulheres, né?" Sim, também faço isso. Ela é ótimo, muito bom você ficar contando as histórias das mulheres brasileiras, é uma coisa muito boa. Mas não dá só para contar a história das mulheres brasileiras, precisa contar a história de mais mulheres. E aí, quando eu te ouço, Trudruá, falando do quanto o movimento indígena, esse movimento que também está no Brasil, mas está em mais países, né? E acho que na sua trajetória, Sérgio, isso também fica muito demarcado, né? Seja pelo exílio, pela perseguição, seja por solidariedade internacional, talvez seja também esse momento da gente se entrelaçar a partir das histórias, da literatura, o que a gente já faz muito, mas também de uma luta política internacionalista. Se a extrema-direita está organizada no mundo inteiro e compartilha estratégias comuns, a gente precisa fazer isso também como resistência. Seja na solidariedade a mais povos, seja na partilha de repertório. Mas eu não consigo falar de literatura sem falar de política, então te devolvo. Não, na era do imprevisto, eu já encaminho a ideia de que a democracia ela não é totalmente compatível com o Estado Nacional, porque o Estado Nacional é um estado de violência. Ele não, todo Estado Nacional é uma forma de conquista, não é uma... Né? E que desafia, inclusive, os povos todos que ele incorpora. Né? Então, utopicamente, quer dizer, a democracia ela é um projeto cosmopolita, no sentido de não nacional. Né? Quer dizer, o nacionalismo é incompatível com a democracia. E isso vai ficando cada vez mais claro à medida que os problemas que a gente hoje enfrenta são cada vez mais problemas globais. Se você não tiver um processo de solidariedade global, não vão ser resolvidos e nós vamos ver o fim do mundo, né? E está se aproximando, e não é uma coisa nem abstrata, nem assim, uma força de expressão, né? Eu conversava agora, ainda há pouco, sobre isso. Estava descendo com o Marcelino e com Kalila da Casa dos Autores para cá, né? E a gente estava conversando sobre isso. Eu cobri, como jornalista, durante bastante tempo, as convenções do clima, né? E de Bali, depois Copenhague, até o Acordo de Paris. Eu parei no Acordo de Paris. E fiz com isso uma rede de cientistas do clima, bastante global. E aí, recentemente, no ano passado, no final do ano passado, tinha um burburinho entre eles. Assim, um perguntava para o outro: você já entendeu o que está acontecendo? Disse: não, pensei que você já está estudando isso e tal.
ficou um negócio, aí eu interferi, perguntei para um deles, vem cá, explica aí para mim, porque eu sou leigo, mas eu estou aflito aqui, o que vocês não estão entendendo? Porque eu não estou entendendo nada, mas vocês deviam estar entendendo alguma coisa, né? Ele disse, não, é o seguinte, todos os oceanos da Terra estão aquecidos acima da média ao mesmo tempo. E isso nunca aconteceu. A gente está tentando entender como é que aconteceu. E tem um problema aí, porque se isso se repetir com frequência, ou se isso for uma coisa, um novo padrão, todas as previsões, as piores previsões sobre o aquecimento global e a mudança climática se antecipam radicalmente. Né? Porque o que acontece? Com o aquecimento de todos os oceanos, a gente não tem a troca de calor e frio entre os continentes. As correntes marinhas que já estão ficando enfraquecidas por causa do degelo e a quantidade de água doce que está entrando no mar, que vem do gelo, elas param, elas são interrompidas, elas paralisam. E aí você não tem essa troca que faz as estações, que faz o regime de chuvas. E as pessoas não têm muito noção disso, mas para vocês terem uma ideia, os rios voadores da Amazônia, que são essas nuvens permanentes que tem sobre a Amazônia, que têm tanto volume de água quanto os rios amazônicos, elas se formam em si, né, o vapor d'água, que é a transpiração, a evaporação dos rios, mas é a transpiração das árvores, essa umidade, ela se agrega em partículas de sílica que tem no ar. E essa sílica vem do Saara. São correntes globais de vento que trazem essa poeira do Saara para a Amazônia, formam as nuvens, e aí os rios voam, não é? Ficam uma boa parte sobre a Amazônia, e uma outra parte vem irrigar um pedaço da América do Sul e do Brasil. Essa globalização dos problemas que está acontecendo agora, a pandemia, a mudança climática, etc., mostram as limitações do Estado Nacional, porque cada um vai defender o seu interesse. Né? A coisa que eu mais ouço quando eu vou conversar sobre isso, por exemplo, com empresas que têm a ver com petróleo, assim, mas o petróleo vai ficar ainda muito tempo entre nós. Né? Bom, não vai. Porque se ele ficar, nós acabamos, tá certo? Não tem como. Acabou. Né? O último, falar só mais essa frase, assim, o último estudo do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança climática, que reúne cientistas do mundo inteiro e olha o estado da arte da ciência climática para as convenções do clima, diz o seguinte: para a gente conseguir ficar no 1,5 de aquecimento médio global, que está no Acordo de Paris, a gente precisa de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 46% até 2030. Senão, nós perdemos a oportunidade do 1,5 grau. Agora, deixa eu dizer para vocês o que é 1,5 grau. 1,5 grau é o estado do Rio Grande do Sul sob as águas. 1,5 grau é quase 1 milhar de pessoas morrendo de calor, né, com a onda de calor, na Arábia Saudita. São as mortes que estão acontecendo nos Estados Unidos com as ondas de calor. Piorado. Então, não tem mais muito espaço para resolver, e o problema é que os estados não conseguem se entender. Nas convenções do clima, o que eu vi é o seguinte: qual é o acordo possível quando você reúne nações com interesses, inclusive em conflito? O mínimo denominador comum. É o mínimo. Não é nem necessário, nem o máximo, entendeu? Então, de fato, não tem como separar essas coisas. Termoalina, né? É o nome da corrente? Viu, gente? Literatura. Deixa eu falar as frases. Quando o Sérgio falou sobre Apocalipse, né? Eu queria dizer que... Não, mas vou dizer, vocês imaginam como que é viver um apocalipse? Como seria um apocalipse? Nós, povos indígenas, sabemos, há 524 anos, como é ver o nosso mundo acabar e como é viver no fim, né?
A gente vive tentando remediar o inevitável, com um pouco de esperança e cooptando as pessoas para talvez sonhar com um adiamento desse colapso total. Eu, assim, se fosse vocês, né, mas só se fosse, né, brincando de imaginar que numa literatura, como diz o Giovanni, emular, né, uma outra situação, eu corria aqui saber quem eram os povos indígenas que estão aqui em Minas Gerais, os quilombos, ia saber como que eu poderia plantar árvores, brigar com os políticos aí que estão devastando o ambiente para talvez, né, como diz o Ailton Krenak, adiar um pouco esse fim do mundo. E lia muita literatura indígena para voltar a sonhar também. Gente, obrigada. Aproveitar que eu já descambei para a política mesmo e lembrar que tem eleição esse ano, né? E que o Brasil é dos países que menos vota em mulheres e um país de maioria negra que tem uma subrepresentação negra em todos os poderes gritante. Ora, se a gente está entendendo que essa destruição é provocada por um sujeito, homem branco, faz algum sentido a gente continuar atribuindo a esses sujeitos o cuidado coletivo? Vamos votar numa mulher negra? Sabe assim? Em muitas mulheres negras? Porque se na nossa história as mulheres negras cuidam das casas, das pessoas, o Brasil teve babá negra. Quem não é filho de mulher negra foi cuidado por uma mulher negra. As casas são cuidadas por mulheres negras. Se as mulheres negras cuidam tão bem no privado, tenho certeza de que tem muita condição de cuidar bem no público. E esses homens brancos não são todos os que saem destruindo tudo. Temos, aliás, um excelente exemplar na mesa que até me deixa dizer que eu tenho um amigo branco. Não sou racista, eu tenho até um amigo branco. Mas esses homens, eles também precisam ser cuidados. Também estão adoecidos. Então, a gente não quer estar no poder para reproduzir opressão, hierarquização e destruição. É para cuidar de todas as pessoas, para que o Brasil possa, de fato, ser esse país onde todo mundo vive bem, vive com direito, vive em liberdade, em que a gente não precise contar as histórias de tragédia e de fim de mundo, mas que a gente, de fato, tenha a possibilidade de se cuidar coletivamente, com literatura, com a política e com o que mais a gente desejar. Você sabe que eu acabei de escrever sobre isso, né? Esses homens brancos que você fala, os feios, eles estão querendo aprovar uma PEC para anistiá-los do fato de ficarem engabelando a gente por não cumprir as cotas raciais e de mulheres, né? Então, eles querem anistia, eles querem poder o estuprador ser menos... o estuprador se safar e as vítimas serem presas, né? Esse é um mundo que está sendo construído, né? Então, eu concordo, eu já faço isso há algum tempo, entendeu? Mas nem sempre com muito sucesso. E já que estamos numa nota alta, vamos encerrar, né? Antes que a gente faça bobagem. Muito obrigado, gente. Gente, obrigada. Boa noite.